uma boa noite a todos os irmãos e amigos que se juntam a nós neste momento de breve leitura e reflexão na Palavra de Deus. Nossa oração e pedido a Deus é que você e sua família se encontrem bem neste exato momento. Também aproveitamos para agradecer a você que tem participado ativamente das programações da nossa igreja, sejam elas presenciais ou através das redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue falando ao seu coração e da mesma forma agradecidos somos a Deus porque sabemos que você está orando por nós e pedindo a Deus por nossas vidas neste tempo de grandes desafios que temos enfrentado. Que Deus abençoe a sua vida e pedimos a você que continue caminhando conosco. O texto que leremos neste momento vem na sequência do que já temos lido nas semanas anteriores e também pensado a respeito do texto e se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 22 a 25, que nos dizem assim: A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Eu quero aproveitar esse texto lido para falarmos sobre o tema Momentos e Situações, Oração e Cânticos. Lembramos aqui que estamos chegando ao final do relato histórico e comovente que envolve a libertação de uma jovem possessa por um espírito de adivinhação, a revolta de uma multidão que foi contrária à libertação daquela jovem e a consequente prisão do apóstolo Paulo e de seu companheiro de viagem, Silas. Quando o texto nos informa que eles foram severamente açoitados, devemos entender que eles apanharam tanto que seus corpos ficaram marcados por feridas que a esta altura provavelmente já haviam secado ou estavam secando, o sangue estava coagulando ou já havia coagulado nos ferimentos, mas as feridas permaneciam no corpo de cada um deles. A cela onde haviam sido colocados, muito provavelmente, era uma cela úmida, suja e muito escura. Os privilégios, aliás, para os presos eram praticamente impossíveis de serem observados nesse momento da história. O cárcere interior era fétido e sem ar. Algumas prisões eram construídas em ligação com o esgoto da cidade, facilitando o descarte do corpo do prisioneiro que, não suportando os flagelos que lhe foram impostos, morria na prisão e era lançado na rede de esgoto. Paulo e Silas foram acorrentados pelos pés a um tronco. No cárcere interior, este lugar sem ar, fétido, escuro e que, por conta de estarem amarrados com os pés a um tronco, a situação se tornara extremamente desconfortável e, ao mesmo tempo, muito dolorida. Imagine-se que podíamos até pensar e até mesmo esperar que, a esta altura, com as feridas doloridas secando ou não, mas com certeza sofrendo muito pelos flagelos a eles impostos, com dores em todo o corpo, com os pés inchados por estarem presos a um tronco, eles viessem
há um início de uma lamentação. Porque é muito comum que em sofrimentos extremos as pessoas comecem a expressar com palavras aquilo que está dentro do coração. Torna-se humanamente compreensível que existam lamentos, perguntas e até mesmo dúvidas com relação àquilo que, vez ou outra, acontece em nossas vidas e não era diferente na vida de Paulo e de Silas neste momento de angústia e de sofrimento. Aliás, o próprio Senhor, nosso Deus, no Antigo Testamento, no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, convida o seu povo a se voltar para ele para uma conversa toda particular. E Deus, ali naquele texto, diz ao seu povo: vinde e argui-me, diz o Senhor. Em outra versão, nós lemos este mesmo versículo que diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Ainda em uma outra versão espanhola, nós lemos: vamos deixar as coisas bem claro, diz o Senhor. Ou seja, vamos conversar o que está se passando em seu coração neste momento. O que não podemos fazer nestes momentos de sofrimento, de dor, é duvidar do poder de Deus, duvidar da sua graça, duvidar da sua misericórdia, duvidar do seu amor, porque com certeza, em sofrimento ou não, Ele continua cuidando de nós, estendendo as suas potentes mãos para cuidar de nossas vidas. Paulo e Silas escolheram aqui, portanto, um caminho sobremodo excelente. Apesar de terem sido pegos e julgados injustamente, apesar de terem sofrido severamente com os açoites, apesar de terem sido presos, eles se propuseram a orar e cantar hinos a Deus. Parece muito mais uma loucura orar e cantar hinos a Deus em um momento que seja tão difícil como este momento exemplificado na vida do apóstolo Paulo e de seu companheiro de viagem Silas. É tão interessante isso que em momentos de extrema dificuldade, parece que o crente em Jesus sempre tem e sempre encontra este quê de loucura. No próprio livro dos Atos dos Apóstolos, em um momento em que a perseguição já dava o seu início contra os cristãos primitivos, da mesma forma, uma perseguição acirrada, a oração deles demonstrava já este quê de loucura, aos olhos humanos, insensíveis, claro. No caso, Pedro e João, que acabavam de serem soltos da prisão, expressaram em palavras aquilo que estava em seu coração, apesar do sofrimento a eles afligido. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E diz a palavra ali que, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Orar a Deus e pedir ainda mais ousadia para anunciar a palavra, mesmo em meio a duras perseguições e dores, é algo extremamente raro em nossos dias que, repito, se parece loucura.
orar e cantar hinos a Deus em adoração, enfrentando as dores das feridas que severamente lhes foram impostas, tendo os pés presos em um tronco, em um lugar escuro, fétido, sem ar, é algo que inimaginável para nós que vivemos em nossos dias, pelo menos para nós que moramos no Brasil, onde obtemos uma certa liberdade para o anúncio do Evangelho e para vivermos a nossa fé. Diferente de tantos outros países que proíbem a expressão da fé e o anúncio do Evangelho, cujos riscos podem ser tão altos quanto prisões, sofrimentos, flagelos e até a morte. A pergunta que se faz, no entanto, é: por que Paulo e Silas se propuseram a orar e a cantarem hinos de adoração a Deus neste momento tão difícil? A resposta pode ser encontrada nos seguintes termos. Primeiro, porque orar e cantar é a essência do cristão. Faz parte da essência do cristão orar e cantar em louvor e em adoração a Deus. O crente, o salvo, sempre vai encontrar nos momentos, quer sejam ruins, quer sejam bons, o seu tempo para falar com Deus, o seu tempo para expressarem em cânticos a sua gratidão, a sua adoração por tudo que tem recebido das mãos do nosso grande e eterno e poderoso Deus. Segundo, porque talvez orar e cantar seja o sinal de uma rendição completa ao Senhor, o entendimento do querer dele para a nossa vida, embora muitas vezes em sofrimento e em dores. Às vezes não há nada mais a ser feito a não ser orar e cantar. Muitos irmãos que já passaram por situações difíceis podem se lembrar neste exato momento que oraram ou dependeram da oração de outras pessoas em seu favor. Em um mundo de realidades e facilidades, ou relativas facilidades, as orações como primeiro e último recurso pouco têm sido ouvidas. O clamor, a intercessão, a adoração em meio às dores que se apresentam na vida de muitos são cada vez mais raras, porque os vários recursos humanos que têm sido apresentados são colocados no lugar da oração, do clamor, da intercessão, das lágrimas diante da presença de Deus. Os cantos de vitória, os cantos de adoração, os cantos de louvor também têm sido tirados de nossas vidas por conta das facilidades que a vida moderna tem nos oferecido. Mas eu tenho certeza absoluta de que em cada um de nós existe sim o desejo de continuarmos vendo o agir de Deus em nossa vida, na vida de nossa família, na vida da igreja e das pessoas que nos cercam. Ansiamos ver as coisas extraordinárias de Deus acontecendo, assim como aconteceu em Atos capítulo 4 e também aqui em Atos capítulo 16 que nós lemos, o chão tremendo, um terremoto e o derramar do Espírito Santo no coração daqueles que pedem mais ousadia na proclamação da mensagem salvadora de Jesus Cristo. O mundo de hoje precisa continuar vendo, observando este quê de loucura, entre aspas,
que existe em nós, enquanto o mundo desaba em desespero, enquanto o mundo sofre a consequência das suas más escolhas, enquanto o mundo se deleita nos pecados que trazem condenação, angústia, dor e sofrimento, nós vamos continuar orando, nós vamos continuar cantando em louvor e em adoração a Deus, em reconhecimento à sua eterna e graciosa vontade para a nossa vida. Nós vamos continuar pedindo ousadia na proclamação da palavra de Deus através do Evangelho. Proclamaremos a libertação, proclamaremos o conforto, proclamaremos todo o auxílio de Deus em nosso favor. Portanto, eu te convido à oração neste momento e a seguirmos o exemplo daqueles personagens que estão descritos em Atos dos Apóstolos e em tantos outros textos bíblicos. Vamos orar, vamos cantar em louvor, em adoração a Deus, vamos continuar confiando no seu poder, na soberania do Senhor em nossas vidas e em todas as coisas. Vamos orar. Deus amado e bendito, agradecidos somos pelo exemplo que encontramos em Atos capítulo 16. No momento de prisão, de dor, de uma condenação injusta, teus servos, ó Deus, decidiram em seus corações orar, buscando a tua presença, cantar hinos de louvor e de adoração ao Senhor. Concede a mim, concede aos meus irmãos e amigos que nos acompanham neste momento esta mesma experiência e que assim sendo, ó Deus, o chão trema, ó Deus, as cadeias sejam quebradas, vidas sejam libertas e o teu Santo Espírito seja derramado em cada coração. Nós oramos assim agradecidos, no nome bendito e precioso de Jesus. Amém. Amém, amado. Que Deus abençoe a sua vida. Continue lutando, continue orando, continue cantando em louvor, em adoração a Deus, porque Deus continua sendo Deus. Tenha um restar de semana abençoado. Nos encontraremos no próximo domingo às 18h30. Deus lhe abençoe.